um dos elementos que vai associar você a você mesmo é a sua voz, o seu tom de voz. Tem aquelas pessoas que falam de uma forma mais aguda, mais alta, né, que falam assim, realmente elevando bastante o tom de voz. Tem aquelas pessoas que são mais fechadas, mais sisudas, que falam de uma forma mais grave. Tudo isso faz você relacionar a imagem, a figura daquela pessoa com a forma como ela se manifesta no mundo. No final desse vídeo eu vou apresentar alguns exercícios vocais que você pode realizar na sua casa. Quando eu comecei no rádio, eu falava porta e ela me ensinou a dizer porta. Como que isso acontece? Tem a ver com a fonética e tem a ver com a fonologia. Você vai aprender que a sua língua vai para o lugar certo, tem uma diferença, porque é onde você leva a língua e é também a força, a forma como você solta o ar. Parece até ser um patamar épico, mas é o que realmente acontece no seu impacto, na sua mente, quando você escuta, se depara com alguém que fala muito bem. A voz dessa pessoa entra por todos os universos sistemáticos e sensitivos. Quando você se depara com alguém que realmente sabe usar a sua voz. E você de repente não tá lá muito feliz com os timbres, com a forma como você se coloca no mundo. Vou contar para você todas as artimanhas que eu criei, desenvolvi e estudei para usar bem a minha voz, a voz que eu tenho, a voz que me representa nesse mundo, a voz com que as pessoas se acostumaram a associar o meu nome e saber que essa pessoa sou eu. Então eu vou te dizer a primeira coisa. Para você ter uma voz legal de ser ouvida, é muito mais do que impostar a sua voz. Muitas vezes é amaciar a sua voz, que vai fazer com que ela fique mais agradável. E isso tem a ver com como a gente regula a entrada de ar e o quanto a gente aciona ou não a nossa laringe enquanto está falando. Porque tem relação com as cordas vocais, tem relação com articulação, boa comunicação, boa leitura, pontuação, boa fluência, respiração e dicção. Todos esses elementos eu vou explicar. Então vamos lá. Existem aquelas pessoas fenômenos que nascem com vozes lindas, mas vou te dizer, elas realmente são exceções. A maioria das pessoas nascem com voz comum. É difícil alcançar um tom peculiar, um tom que vai de fato fazer com que aquela voz sempre saia bem ou sempre chame atenção. Mas ter voz comum não é nenhum problema, pelo contrário, uma voz comum vai resultar numa locução natural. Mas não significa que você não precise usar bem a sua voz ou que você não possa aperfeiçoar a forma como você utiliza. Eu mesma, na verdade, tenho alguns tons de voz. Quando eu tô falando com a minha galera aqui de casa, eu falo normalmente como qualquer ser humano. Mas quando eu estou gravando um texto, quando eu estou diante do microfone, fazendo as locuções dos meus episódios do Leitura de Ouvido, por exemplo, eu uso a minha melhor voz, eu aciono o meu melhor timbre para colocar toda aquela emoção que aquele texto está pedindo, que aquela narração está me clamando, que aquele momento está exigindo. A primeira dica prática é como deixar a minha voz mais grave. O grave está para o mais grosso, né? O mais engrossado, o mais pausado, o mais lento. Claro que também tem a ver com a velocidade, porque dificilmente você vai conseguir ler um texto muito rápido com uma voz grave a todo momento. O grave, ele fica muito bonito numa narração quando utilizado nos momentos específicos, em especial. Veja como eu falei o em especial de uma forma mais grave nesta frase que eu acabei de fazer para você de uma forma natural. Para fazer o grave, você tem que puxar a voz fazendo a sua laringe agir. Então vamos observar aqui, olha, eu vou puxar a voz fazendo uma boquinha de U e fazendo o ar entrar aqui de uma forma exagerada, mas para você compreender. Você pode fazer esse exercício para encontrar o seu tom mais grave possível.
Isso vai fazer com que a sua laringe vibre. A laringe é justamente o que está ali acomodando, né, as suas cordas vocais. Então eu já expliquei em vídeos anteriores como as cordas vocais funcionam. Então elas realmente são duas, né, e elas batem entre si, elas se comunicam, elas se unem ou se afastam minimamente para fazer com que o som seja produzido. Conforme a articulação que eu faço aqui na minha boca, né, unida ao trabalho que as cordas vocais fazem aqui dentro da minha laringe, eu vou ter então o som que eu estou produzindo. Se eu quero esse grave, eu necessariamente tenho que trazer o ar para essa parte mais de baixo. Normalmente uma voz fica pouco agradável se a voz for trabalhada apenas no trato respiratório alto, né? Então eu tenho, claro, aqui tudo interligado, ouvido, nariz, boca, né? A gente tem essa conexão. Se eu só puxar o ar brevemente aqui em cima e ficar falando, normalmente a minha voz vai começar a afinar, e ela, quem sabe, possa até sumir. Por quê? Isso também tem relação com como eu estou respirando. Se o ar está vindo para o meu diafragma, está fazendo esse fluxo de ar correr e permanecer por mais tempo dentro do meu corpo, consequentemente eu consigo fazer frases mais longas. Agora, e o agudo? O agudo é o que quase todo mundo tem. Muita gente tem voz fina ou mais fina. Então o agudo, ele deve o quê? Ser controlado. Para você fazer um agudo legal, tem relação com abrir a boca, né? Então você tem que também articular bem. O agudo tem a ver com articulação, tem a ver com respiração e tem a ver com controle. Um agudo vai funcionar muito bem quando você trabalhar com o aquecimento da sua voz. Um cantor jamais vai iniciar um show com a música mais aguda que ele tem, porque por mais que ele tenha se aquecido bastante no backstage antes de entrar no palco, o agudo ele exige aquecimento e tempo para chegar. Vai ficar do meio para o fim, os agudos mais altos. Vai ter ativado, as cordas vocais vão estar super flexíveis. Quando você acorda de manhã, a sua voz é bem mais grave, porque você estava quietinho, em repouso e começa devagar o dia. Tanto é que quando você fica mais estressado, sua voz fica até estridente. Sobre respiração, eu já te expliquei aqui num outro vídeo e vou brevemente retomar, tá aqui o link para você assistir com detalhes. Você só consegue falar enquanto está soltando o ar. E isso nos diz muita coisa, porque nós precisamos compartilhar. Então observa que as pausas para puxada de ar, elas são bem breves. Rapidamente eu puxo o ar, mando ele para o meu diafragma e aqui eu tenho um armazenamento, é como se fosse o tanque de combustível para você falar bem. Então, a partir do momento em que eu vou falando uma sequência de palavras, uma engatada atrás da outra, eu estou diminuindo o combustível desse tanque e daí então eu tenho que brevemente puxar de novo. É nessa breve pausa que a gente toma ar. E às vezes, quando a pessoa está muito bem treinada, ela é tão imperceptível que você pode ouvir alguém discursando por horas. Boa comunicação também tem a ver com a postura. E eu também já fiz um vídeo aqui sobre isso, tô deixando a indicação para você. A postura é a forma como você se coloca e como você se apresenta. E por que que isso me ajuda a ter uma voz de locutor, de locutora? Porque quando você tá com uma boa postura, o ar tá vindo direito para sua caixinha, né, para o seu diafragma e você está conseguindo pronunciar bem as palavras. A boa comunicação também tem a ver com a expressão corporal, que eu falo nesse mesmo vídeo, a forma como você gesticula, como fazer bem os gestos, tudo isso eu já expliquei aqui no canal. Mas tem também a dicção. A dicção, vou te dizer o seguinte, para mim existem algumas letrinhas mágicas quando eu estou lendo um texto. Observa aqui este excerto de um vídeo anterior. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Na lira 4, Marília, escuta um triste pastor. Então é interessante que esse movimento árcade que tira o homem da urbe, né, do meio de cidade, coloca no campo, ele se põe como um pastor e ela também. Agora eu quero que você observe dentro do canal de vogais como eu pronuncio a letra A, como eu pronuncio a letra O e como eu pronuncio os ão que existem nas palavras. Então a letra A, ela exige de fato uma abertura de boca. A letra O
serve para que você estenda em alguns momentos as palavras. E o mesmo acontece com o ão. Falando de consoante, algumas das letras que eu considero mágicas são a R e a M. Elas trazem para sua locução um patamar diferenciado, um level extra. Por exemplo, eu posso dizer eles cantam, eu posso dizer eles cantam. Né? Então, o M, esse M final, que algumas pessoas pronunciam até ão, né? Como a, o, tio. Quando é um M que está na palavra, você tem que pronunciar certinho, parar no tom desse M, né? Então, cantam, caminham, sonham, brilham, né? Então, é engraçado, você pode testar, mas é isso que faz com que na sequência de um texto a locução fique bonita. Outra coisa, veja o que eu acabei de falar e fiz com a letra O. A sequência de um texto fique bonita. Então, a letra O e a letra A ganharam ênfase em texto bonita. Eu termino de pronunciar a vogal e eu dou um tempo para essa vogal existir, pelo amor de Deus. O que acontece muito na locução, nessa questão da dicção, é você cortar as palavras. Então, dê a cada palavra o seu metro quadrado. Isso é muito importante. E essa pausa, ela vem junto com essa puxada de ar. Então, quando você dá para a palavra o metro quadrado dela, para cada letrinha, para cada sílaba, o que lhe pertence, você também tem um momento para puxar o ar com naturalidade. Você vai estar com uma boa respiração, isso vai te ajudar a ter uma boa postura e, consequentemente, uma excelente dicção. Tem a ver também com articulação. Então, eu estou abrindo a minha boca o suficientemente para que aquela letra saia de forma satisfatória. O quanto de movimento e expressão facial eu faço, né? Então, não tenha receio. Pense também que a articulação tem relação com o sentimento. Então, se você está falando com pessoas, é muito mais bonito e tem como você sorrir com os olhos e sorrir com a boca enquanto você está falando. Há aquelas pessoas que discursam com um tom pesado, meio fechado. Tudo bem, às vezes ela está dentro do limite máximo possível dela se manifestar. Mas tente sempre articular de forma positiva, que a sua mensagem vai chegar e com mais simpatia para o seu interlocutor. Se você perceber que uma pessoa está te sorrindo de volta, é porque normalmente você está sorrindo, pelo menos com os olhos, enquanto está passando aquela mensagem. Claro que há as mensagens que exigem seriedade, segurança e firmeza para serem ditas. Quando eu falo boa leitura, eu não estou falando de um papel que você está lendo ali. A boa leitura, ela tem relação com respeitar as pausas necessárias. Dependendo da mensagem que você vai passar, você vai entender que aquele assunto, aquele tema, exige uma exploração melhor naquele momento, naquela palavra, naquele motivo, naquele mote, naquela emoção, naquela sensação. Este é o momento da pausa, da ênfase da palavra. Então, a boa leitura tem a ver com isso, você fazer a pausa no lugar certo e dar a ênfase no lugar correto, o que tem relação direta com pontuação. Pontuação dá o fôlego necessário para o texto que está sendo repassado verbalmente para outra pessoa. Permite com que você puxe o ar no lugar certo, com que você dê as ênfases no ponto correto. E quando você faz isso, junta as pausas e as ênfases, você vai permitir que o seu interlocutor tenha uma melhor compreensão. E a boa fluência tem a ver também com velocidade e com pronúncia. Então venha coroar tudo isso que eu estou dizendo. Eu posso de repente acelerar aqui o que eu estou falando para você e falar rapidamente as mesmas informações, fazendo um vídeo mais rápido, ou falar normalmente. Você tem que encontrar o seu ritmo de fala, né? Que é o que também vai dar a sua identidade no mundo. E claro que às vezes quando a gente está um pouco nervoso, ansioso, é normal acelerar um pouquinho. E tem também aquelas pessoas que parece que andam na lenta, que estão em velocidade 0,75. Tem locutores que gravam desta maneira, fazendo de forma muito devagar o que eles poderiam fazer numa velocidade normal. Então eu estou brincando aqui bastante na forma como colocar palavras, mas eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção nessa locução comigo. O Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. Tradução de Oscar Mendes.
verdade, tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que ireis dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas, no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvia. Como então sou louco? Prestai atenção e observai quão calmamente vos posso contar toda a história. Então você percebe como há aqueles momentos em que você tem que falar entre dentes para demonstrar a raiva que o personagem está sentindo. E isso também você pode trazer para a sua vida se você quer se manifestar e mostrar para outra pessoa, através da sua expressão corporal, o sentimento que está por trás daquele discurso. Lá num passado tão distante, quando eu queria encontrar minha voz de jornalista, tinha uma jornalista em especial que eu me inspirava muito e eu sempre gostava do tom de voz dela, que ele era mais pro grave do que pro tom agudo. Então eu sabia que uma voz aguda eu já tinha, então eu tinha que descobrir como amaciar, como soltar esse grave da minha voz. E foi tentando imitar essa jornalista, pelo conceito mesmo de imitação, no melhor dos termos, em que eu consegui dar essa maciada e chegar na voz que eu teria a capacidade de fazer. E essa jornalista é a Sandra Nemberg. Na época já ela apresentava o Jornal Hoje e eu gostava muito da forma como ela colocava as informações. Então, de repente, tem alguém que agrada aos seus ouvidos. Fica aí a dica para que você se utilize da melhor maneira possível, observando como essa pessoa articula, como ela abre a boca, né? O R, ele tem essa magia, né, de você pronunciar ele de forma fechada, né, de forma pesada, de forma dobrada. E eu vou terminar esse vídeo de uma forma bem icônica, te dando a dica primordial. Tem 3 pontinhos, 3 exercícios que você pode fazer para melhorar a sua letra R. A primeira delas é colocar a língua o máximo possível para fora e depois engolir a língua de volta. A segunda é você jogar a língua para os 2 lados, o máximo possível também. E a terceira e última é você tentar encostar no seu nariz e no seu queixo. Essa do queixo eu não sou muito bem sucedida. E isso acabou com o meu batom. Agora vamos para aquelas dicas de aquecimento de voz muito úteis que eu faço todas as semanas antes de gravar um texto. Sim, essa é a minha vida. La 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 a se chupa a e o